Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula para o nosso curso da certificação CPA10. Eu sou o Prof. Fernando Arte e estou vindo lembrar vocês de que quem quiser ter acesso ao curso completo, com todos os slides que eu venho utilizando nas aulas, com a apostila completa, com um banco com mais de 600 questões comentadas e também materiais de resumo direcionados para a revisão, cliquem no primeiro link na descrição ou então nos comentários fixados para que vocês tenham acesso a esse curso completo. No mais, não esqueçam de deixar o like, se inscrever aqui no canal e bora para mais uma aula. Pessoal, LCA, letra do crédito do agronegócio. A gente tem aqui mais um título de dívida emitido por instituições financeiras. E o objetivo é de captar recursos para financiar o setor do agronegócio. Sob a ótica do investidor, que é aquela pessoa que vai comprar uma LCA, a gente tem uma modalidade de investimento em renda fixa e ela é lastreada em operações relacionadas ao agronegócio. Então, o fluxo de uma LCA é mais ou menos assim, tá? Eu vou ter uma instituição financeira que inicialmente ela vai lá e vai conceder um financiamento a um produtor rural. Aí esse produtor rural ele vai utilizar esse financiamento aqui para daqui a pouco, por exemplo, comprar algum tipo de máquina, trator, algo que ele precise utilizar lá na produção rural dele, tá? Então, a instituição financeira faz o financiamento do que ele precisa e ela passa a ter um direito de crédito sobre esse produtor rural. Aí do outro lado aqui, a instituição financeira ela quer captar recursos. E uma das formas que ela tem é justamente fazer a emissão de uma LCA, que é um título de dívida. O detalhe é que essa LCA que vai ser emitida, ela tem o lastro originado desse direito que a instituição financeira tem em relação ao produtor rural. Em outras palavras, se o título aqui da LCA não aconteceu o pagamento, se a instituição financeira que está emitindo a LCA, ela não fazer o pagamento, ainda vai existir a garantia aqui do outro lado da operação, que é desse financiamento que foi concedido na área rural pela instituição financeira. E daí depois eu tenho um investidor aqui, que vai ser aquela pessoa que quer achar uma maneira de investir o seu dinheiro e vai comprar essa LCA. E aí, essa LCA, assim como demais títulos bancários, ela vai ter um prazo de vencimento, ela vai ter um valor, né? O valor pode ser 50 mil reais. Ela vai ter um prazo de vencimento, que pode ser 2 anos. Vai ter uma rentabilidade também, que pode ser 12% ao ano. Tá? Então, essas são as principais características de uma LCA. Principal mesmo é o fato de que ela tem esse lastro de um direito creditório, porque a instituição financeira tem direito a esse crédito, do devedor. Então percebam que a gente, quando olha sobre a instituição financeira, a gente vai olhar sobre duas óticas. Uma, ela é uma credora, porque daqui do lado, né, ela está emprestando dinheiro ao produtor rural. E sob a outra ótica, ela vai ser o emissor, vai ser o devedor dessa LCA. E daí a operação aqui é com o investidor que está colocando seu dinheiro na LCA. Bom, a legislação, ela não é tão específica ao mencionar quais são as instituições financeiras que estão autorizadas a emitir a LCA. Então, em termos gerais, a gente considera que quem pode emitir uma LCA são as instituições financeiras públicas e privadas, bancos normalmente, tá? Então, um banco comercial pode emitir uma LCA? Pode, ele vai poder captar recursos dessa forma aqui. Bom, falando agora um pouco mais sobre esse lastro, tá? Uma das características da LCA é a necessidade de lastro para as emissões desse título. Cada emissão tem que ser garantida por um ou mais créditos do agronegócio de propriedade da instituição financeira emissora do papel. Aqui no exemplo que eu coloquei, a gente está tendo a garantia de um empréstimo, mas nada impediria que a instituição financeira ela também fizesse o lastro dessa LCA aqui e mais financiamentos que ela concedeu aqui da outra ponta, tá? Esses direitos que servem de lastro para as emissões são aqueles relacionados ao crédito rural, destinados às atividades de comercialização, beneficiamento ou industrialização de produtos e insumos agropecuários, ou ainda de máquinas e implementos utilizados na produção agropecuária, tá? Então, o trator aqui é um exemplo, né, que vai ser utilizado lá
na produção agropecuária. A LCA ela deve conter a identificação dos direitos creditórios que lhe servem de lastro, assim como seus valores, os quais não podem ser inferiores ao montante da emissão da LCA. Tá? Então, se a nossa LCA ela está sendo emitida aqui com valor de R$ 50.000, eu tenho que ter aqui esse crédito, no mínimo, no valor de R$ 50.000. Mas, Renan, e se esse crédito aqui ele não tem 50 mil? Ele tem, por exemplo, R$ 30.000. Bom, aí a instituição financeira ela vai ter que colocar mais créditos, né? Vai ter que colocar um outro aqui de 10 mil, por exemplo, e um outro aqui de 10 mil também. Aí dessa forma aqui, a gente conseguiu garantir a emissão dessa LCA. Por isso que pode ser só um crédito sendo lastro de uma LCA, ou a gente pode ter mais de um crédito servindo de lastro. O importante é que a gente tenha pelo menos garantido os R$ 50.000 do valor da emissão da LCA. E, de novo, né, esses R$ 30.000 aqui é a dívida que o devedor tem com a instituição financeira quando ele contratou um financiamento para comprar máquinas, equipamentos, aquelas atividades ligadas à comercialização, ao beneficiamento e à industrialização dos produtos agropecuários. Em relação à remuneração, primeiro, a rentabilidade de uma LCA, sob a ótica do investidor, ela é diária, ou seja, todos os dias são calculados os juros. E a gente considera, né, dias úteis. Para isso, a gente entende que no ano tem 252 dias úteis, convenção aqui do mercado financeiro. Nas possibilidades de remuneração, então, eu tenho que o título ele pode ser pré-fixado, igual eu coloquei aqui, onde a gente tem uma remuneração que já é definida no momento da compra do título e o investidor sabe o quanto que ele vai receber. Posso ter ainda uma remuneração que ela é pós-fixada e aí vai ser utilizando um índice de referência, pode ser, por exemplo, 80% do DI. E híbrida, aonde a gente vai ter um índice de preço mais uma rentabilidade pré-fixada. É o mais comum, tá? Daí, nesse caso aqui, utilizar um índice de preço, 4% ao ano. Bom, em relação ao prazo de emissão das LCAs, a lei ela não estabelece um prazo máximo para as LCA, mas entende-se que o prazo de vencimento da LCA não pode ser superior ao prazo de qualquer um dos créditos do agronegócio vinculados a ela como laço. Então, eu não poderia ter, por exemplo, aqui, a gente está vendo que o prazo é de 2 anos. O prazo da LCA não pode ser superior ao prazo dos direitos creditórios que estão servindo como lastros aqui dessa operação. Tá? Então, esse direito creditório ele tem que ter um lastro de pelo menos 2 anos. Esse daqui também de pelo menos, vou colocar assim, ó, acima de 2 anos. Acima de 2 anos e acima de 2 anos. Porque, caso contrário, acabaria a emissão aqui e a gente não teria mais esse direito creditório. É claro que a instituição financeira ela pode colocar outras operações de crédito aqui para fazer também, para honrar esse lastro aqui. Por exemplo, né, a gente está falando que o prazo aqui ele tem que ser inferior ao prazo de emissão da LCA. Tudo bem. Mas vamos supor que daqui a pouco o nosso devedor aqui ele vai lá e faz o pagamento dessa dívida com a instituição financeira. Da instituição financeira ela vai ter que colocar outro lastro nessa operação, tá bom? Mas em relação ao prazo, a regra que a gente tem é de que o prazo dos direitos creditórios eles têm que ser inferior ao da LCA. Ou, em outras palavras, né, o prazo de vencimento da LCA não pode ser superior ao prazo de qualquer um dos créditos vinculados a ela como um lastro. De acordo com a correção da LCA, a gente pode ter prazos mínimos. Olha só, eu falei que a gente não tem um prazo máximo para a LCA, mas prazo mínimo a gente tem, e isso varia de acordo com a correção da LCA. Então, esse prazo mínimo ele é de 9 meses na ausência de atualização por índice de preço. Tá? Então, aqui, ó, das remunerações que eu coloquei, ainda vou colocar aqui, 12% ao ano. Qual dessas daqui a gente tem que ter, então, um prazo mínimo de 12 meses, que é quando a gente tem a atualização por índice de preço? Essa daqui. O índice de preços que eu estou utilizando aqui é o IPCA. Então, nesse caso, o prazo mínimo desse título aqui tem que ser de 12 meses. Agora, esses outros dois aqui que não trazem a correção por índice de preço, eles podem ter um prazo mínimo de 9 meses. Então, 9 meses aqui e 9 meses. Estou falando que o prazo é de 9 meses? Não, eu estou falando que o prazo mínimo é de 9 meses. Aí eu posso ter
prazos maiores, 24 meses, 36, 48. Eu não tenho um prazo máximo, só tenho que cuidar, eu não, né? Quem tem que cuidar é a instituição financeira para que os direitos creditórios que estão servindo como lastro aqui não tenham um prazo superior a esses aqui. Bom, para o investidor que coloca o dinheiro dele na LCA, quais são os riscos? O principal risco é o risco de crédito, que é o da emissora emitir o título e chegar no prazo de vencimento ela não fazer o pagamento, ou do principal ou então dos juros. O detalhe é que as LCAs, elas contam com a garantia do FGC, até 250 mil por CPF ou CNPJ, ou ainda instituição financeira e conglomerado financeiro. Então, tem a garantia do FGC, e pelo fato também da gente ter o lastro nesse direito creditório, isso passa mais confiança ao investidor. Por isso que a LCA é um investimento que é considerado bem seguro. É mais seguro, por exemplo, do que um outro título dessa instituição financeira que não tenha esse tipo de lastro. E considerando que ele também tenha o FGC. A gente também tem a presença de liquidez em títulos com carência e o risco de mercado ele está presente, especialmente aqui em títulos pré-fixados e aqueles que são híbridos, né? Porque nos híbridos a gente também tem a taxa de juros pré-fixada. E aí, nesse sentido, se o investidor for vender o título dele no mercado secundário, ele vai estar sujeito à marcação de mercado. E dependendo das condições, de como estão precificadas as taxas de juros naquele momento, ele pode ter uma perda financeira. Em relação à tributação, esse talvez seja o maior benefício para o investidor pessoa física que deseja investir na LCA. Isso porque a LCA ela não possui imposto de renda, nem IOF para pessoas físicas. Então a pessoa vai lá, coloca o dinheiro dela na LCA, deixa por 2, 3 anos e ela não vai ter alíquota de imposto de renda. Se ela vender no mercado secundário antes disso, também não tem imposto de renda, nem o IOF se essa venda acontecer nos primeiros 30 dias depois da emissão. Agora, se o investidor ele for uma pessoa jurídica, aí a gente tem a cobrança de imposto de renda conforme a tabela regressiva que normalmente é utilizada aqui para títulos de renda fixa. Então, normal, tá? De até 180 dias, 22,5% e acima de 720, a alíquota é de 15%. Mas lembrando, isso daqui é apenas para o investidor pessoa jurídica, porque para o investidor pessoa física, a gente não tem o imposto de renda nas LCAs.